Oi, gente. É uma alegria encontrar todo mundo mais uma vez aqui no nosso República Agro. Você sabe que o Brasil está pegando fogo, viu? É COP30, é pesquisa e meio ambiente, é toda a questão legal de educação. É um conjunto de demandas sem tamanho. Nós estamos trabalhando com a possível atenção em cada um desses temas aí. Mas hoje eu quero falar de um tema que é fundamental para o Brasil do futuro. O futuro depende do que nós vamos conversar hoje. Vou conversar hoje sobre educação. Na verdade, sobre o Plano Nacional de Educação, o PNE. E quem vai falar comigo sobre o assunto aí é a doutora Samantha Pineda. A doutora Samantha Pineda não precisa de apresentação, todo mundo sabe, ela é um monumento do agronegócio brasileiro na área de clima, de meio ambiente, de sustentabilidade. Ela foi uma das pessoas fundamentais em toda a discussão do Código Florestal, que é a coisa mais rigorosa que o mundo inteiro tem nessa área. Então, a Samantha é uma pessoa admirável, brilhante, e tem sido um esteio formidável para o Olho Material Escolar, nas discussões sobre o PNE. Samantha Pineda, minha querida amiga, tudo bem? Meu querido, com essa apresentação tá tudo ótimo, né? Você que é nossa inspiração, muito obrigada. Tudo bem, mas como você falou, o Brasil está em ebulição, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem que cuidar para não perder os bondes, né? Mas, Samantha, mas nessa semana aqui, que está terminando amanhã, nós tivemos uma discussão muito boa aí em Brasília sobre o PNE. Eu queria que você contasse para o nosso telespectador o que é o PNE, qual é o que é que envolve essa discussão. Por favor, filho. Olha, Roberto, é super importante. Quero agradecer a você por ter escolhido esse tema, porque muitas vezes a gente passa meio batido por isso. Nós estamos brigando nas nossas causas e a gente, às vezes, não vai na raiz do problema. O PNE é o Plano Nacional de Educação, que é a diretriz para toda a educação do Brasil, e ele vale por 10 anos. Então, ele é uma espécie de balizador. Dentro desse plano, é uma lei que é feita no Congresso Nacional e ela traz algumas metas. O plano anterior tinha 20 metas, né? Que foi de 2014 a 2024, venceu no ano passado. E o setor acordou e viu que tinha muita coisa errada. Até vou fazer esse gancho, né? Tinha muita coisa errada nos livros didáticos, principalmente sobre o nosso setor, falando que o agro era desmatador, escravocrata e etc., envenenava as pessoas. E quando essas mães se atentaram para isso e foram buscar qual era a origem da questão do material didático, sabe quando você vai puxando uma linhazinha e vem vindo um novelo gigante? Essas pessoas chegaram no problema da educação. O Brasil super mal ranqueado e a gente acaba vendo a raiz do problema. A gente não tem pessoas qualificadas, a gente não tem a formação do cidadão. Então, o PNE é a baliza para isso. E o ano passado, quando percebemos, nós da De Olho do Material Escolar percebemos que iria se votar um Plano Nacional de Educação no ano passado, nós começamos a fazer uma verdadeira incursão pelo Congresso Nacional, visitamos mais de 60 parlamentares para dizer, peraí, esse negócio tem que ser um pouco melhor discutido. O governo mandou um projeto para a Câmara e é isso que vai se votar este ano aqui. Essa semana, como você falou, durante toda a semana nós estivemos na Câmara, porque foi constituída uma comissão especial, né? Os projetos de lei, eles são votados, eles passam por comissões dentro da Câmara, comissão de afetas ao que o projeto fala. Então, passa a comissão de meio ambiente, comissão de educação, comissão de Constituição, e como o tema é muito importante, se criou uma comissão especial dentro da Câmara, a presidente é a deputada Tabata, o relator é o deputado Moses, e esta comissão especial é que vai votar na Câmara dos Deputados o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, de 25 a 35. Então, de fato, Roberto, é uma coisa que a gente não pode deixar passar, a sociedade inteira tem que acompanhar esse tema. Samantha, então, deixa eu ver se eu entendo direitinho. Quer dizer, o governo preparou um projeto de educação e mandou para o parlamento. E tem que ser votado no Congresso Nacional. E tem uma comissão especial cuidando disso, que a deputada Tabata Amaral é a presidente da comissão e o Moses é o relator. E aí? O que vocês estão fazendo em Brasília, de olho? Estão conversando com os deputados, senadores, sobre emendas para o projeto do governo? Como é que se processa isso, essa discussão toda? Então, é exatamente isso.
Dentro dessa comissão especial, existe o projeto que veio do governo, que, digamos, é uma minuta do que será o Plano Nacional de Educação. Esse projeto, ele já veio com algumas diretrizes. Como eu falei, no projeto de lei, no Plano Nacional de Educação passado, tinham 20 metas, esse veio com 58. Só que das 20 metas do plano passado, 3 foram atingidas e o restante, algumas parcialmente. Então, nós De temos que 23. aprimorar esse plano. Exatamente. 3 metas foram quase que totalmente atingidas e algumas outras parcialmente. Então, a gente tem aí nesse plano que o Brasil não tinha Plano Nacional de Educação. Aí nós tivemos um primeiro, que durou 10 anos. Aí tivemos um segundo, que foi o passado, que durou mais 10 anos, de 14 a 24. E agora a gente está num caminho de aprimorar esse projeto. Dentro da Câmara, nessa comissão especial, o projeto que veio do governo, ele é uma minuta. Agora, em cima desse texto, que é um texto básico, que fala de como que o aluno tem que aprender, de como que os professores precisam ser preparados, de como que é a governança, quem mede essas metas que estão colocadas lá, né? Quais são essas metas? São metas certas ou erradas? É sobre todos esses temas, em cima dessa minuta que veio do governo, que essa comissão especial vai se discutir. E nessa semana agora, na terça-feira, se encerrou o prazo para apresentação de emendas. Roberto, foram aproximadamente 3.000 emendas apresentadas, muitas delas preparadas pela De Olho, mas muitas delas preparadas por muitos parlamentares. Mas, paradoxalmente a isso, né, parece que não casa a informação, a pauta da educação não é uma pauta de todos os parlamentares, isso é uma coisa que nos preocupa. Então, agora, nessa comissão especial, o relator vai olhar para essas emendas, ver quais são os temas que mais foram pleiteados ali e vai preparar um relatório até julho, uma minuta, né? Uma primeira versão do relatório para que isso seja discutido e votado na comissão especial, na nossa avaliação aqui até agosto. Samantha, que campanha, hein? 2.000 emendas para um único projeto de lei. E com essa característica, houve uma lei com 20 propostas, só 3 foram parcialmente entendidas. Quer dizer, o Brasil é essa coisa, faz a lei e não acontece nada, a lei não é cumprida, ninguém é responsabilizado, ninguém tem o que responder em relação ao sistema todo aí. Quer dizer, agora então, Samantha, eu estou entendendo, a De Olho, você nesse comando em Brasília, tem uma história com os parlamentares para apresentar emendas que eles estão levando ao relator, ao projeto, que é o MUSE. Ele vai estudar esse negócio e apresentar uma proposta até julho, agosto, para poder ter a votação nessa comissão. Depois vai ser votado no plenário da Câmara. Depois vai para o Senado. Quer dizer, é um processo ainda demorado para sair até o final desse ano. Mas, Samantha... demorado, mas tem que ser até o final do ano, né? E é importante até nessa tua fala, Roberto, dizer o seguinte, a De Olho no Material Escolar existe há 4 anos. Nós começamos porque tinham menções erradas, não baseadas em fatos científicos, mas baseadas em opinião, em matéria jornalística, dentro do material didático, e a gente acabou chegando num grande problema que era o foco, né? Que é a questão do Plano Nacional de Educação. Eu sou diretora institucional aqui em Brasília da De Olho, a presidente a Letícia Jacinto, que vem nessa luta desde o começo, e o nosso vice-presidente, que é o Henrique, que estava conosco aqui. O que é importante a gente saber? As emendas preparadas pela De Olho são fruto de contratação. A De Olho é uma associação voluntária, toda a diretoria é voluntária, ninguém ganha para trabalhar aqui, todo mundo está pela causa, mas a De Olho, quando tem os associados, que são as empresas que financiam a De Olho, contratou especialistas em educação, pessoas renomadíssimas, que falam de educação no Brasil e no mundo, para fazer essas propostas de qual seria um plano bom. E aí existem algumas premissas que são importantes. A gente precisa valorizar professor, aquilo que você sempre fala, a gente precisa valorizar ciência e pesquisa. Nós precisamos fazer, e é o ponto que você tocou aí, de 20 metas, 3 foram cumpridas, mas quem que mede? De quem que é a responsabilidade? O plano anterior não teve a sensibilidade e a clareza de trazer isso, então nós queremos que neste plano possam haver
as chaves, as formas de medir e os indicadores para que o TCU, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados e dos municípios possam ir medindo isso, mas não para punir, né? Não uma caça às bruxas, para poder corrigir o curso, enquanto o plano está sendo desenvolvido. Que não adianta chegar daqui 10 anos e dizer, olha, que pena, não cumpriram metas. A ideia é que esse monitoramento seja paulatino e que a gente possa corrigir o curso ao longo do caminho. Olha, gente, olha o que a Samantha está contando para a gente. É um plano, vai montar o projeto de educação para 10 anos. O que está sendo discutido é o futuro do Brasil. A Samantha assinalou um negócio aí agora. Um país sem ciência não vai a lugar nenhum. Não há ciência sem cientista. Não há cientista sem educação. Portanto, a educação é o último de todos os pontos principais que é colocado na nossa frente. Mas é o primeiro a ser considerado para que a sociedade avance. Samantha, vamos fazer um pequeno intervalo agora, mas quando a gente voltar, eu vou pedir para você dar uma explicação. Quais são os focos principais que a De Olho está levando para essa projeto de lei nas emendas apresentadas, tá bom? É um minutinho, a gente vai e volta já já. Até já, gente. É já já. Oi, gente. No República de hoje, estamos tratando do futuro do Brasil. Teu futuro, meu futuro, dos nossos filhos e netos, futuro do país inteirinho. Falando sobre educação, com a doutora Samantha, essa pessoa maravilhosa, que tem um papel central nas coisas principais da sustentabilidade do agro brasileiro. Samantha, a primeira parte foi muito importante. Você contou todo o tema, colocou o mainframe do PNR. Mas o que me importa agora é quais são os focos principais que a De Olho está colocando nas emendas para os parlamentares, dessas 2.000 emendas, quais são os focos principais do nosso lado? Samantha, por favor. Roberto, parece até brincadeira, mas infelizmente o que a gente não viu na proposta é uma coisa básica. O ponto principal, o ponto número 1 da De Olho no Material Escolar é a aprendizagem. O aluno que vai para a escola tem que aprender a ler, a escrever, a fazer as 4 operações, tem que falar de ciências. Então, a aprendizagem, ela é um ponto que, por incrível que pareça, ele é polêmico. Existem pessoas dizendo que a aprendizagem não pode ser um objetivo do plano de educação. E eu não consigo saber o que é que tem que ser o foco, se não a aprendizagem. A gente tem hoje, em vários rankings nacionais e internacionais do que o Brasil participa, nós temos a prova de que os alunos brasileiros saem da 5ª, da 6ª, da 7ª, não é mais série, né? Do 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ano, sem saber ler e interpretar um texto simples, sem saber fazer as 4 operações, sem ter noções básicas de ciências. Então, o primeiro ponto é a aprendizagem. E como que se mede a aprendizagem? Faz prova. O aluno lê, o aluno escreve, ele interpreta texto, ele consegue fazer as 4 operações? É simples assim. Então, o ponto 1 da De Olho é esse. O aluno precisa aprender e a gente precisa... Aí, nós já vamos partir para o segundo ponto da De Olho, que é a governança. Quais são os indicadores concretos, né? Sem falar da beleza, da flor, do passarinho. Quais são os indicadores que vão medir se o aluno está aprendendo ou se o aluno não está aprendendo? Aqui no Brasil, nós temos como responsável pelo ensino fundamental, pelo menos, aquela criança que vai do 1º ao 9º ano, né? Do 1º ao 5º e depois do 6º ao 9º ano, das prefeituras municipais. E a gente tem que conversar, os sistemas municipais de educação têm que conversar com os sistemas estaduais e o federal para que o TCU possa medir. A De Olho, inclusive, tem uma parceria técnica com o TCU para desenvolver esses indicadores e poder medir. O aluno aprendeu ou o aluno não aprendeu? Então, o ponto 2 da De Olho é a questão da governança. Tem que ter formas de medir e não adianta chegar daqui 10 anos e dizer não deu certo, porque é o que você falou, a gente está discutindo o futuro. Roberto, se a gente perde 10 anos, a gente perde uma geração. É muito sério. E outra coisa,
Estamos, enquanto país, envelhecendo. Então, mais do que nunca, precisa que as crianças aprendam direitinho. Bom, foram 2 temas. O que mais? Tá, vamos lá. O terceiro ponto é que a gente não consegue fazer o aluno aprender se a gente tiver um professor desvalorizado. Infelizmente, no Brasil, eu me lembro quando eu era criança, era diferente. A gente perguntava: o que você quer ser quando crescer? Professora. No Brasil, hoje, se você perguntar para qualquer criança na rua, ela quer ser influencer, ela quer ser youtuber, ela quer ser várias coisas, mas assim, lá no final você vai achar alguém que talvez, quem sabe, diga que quer ser professor. O terceiro ponto da de olho é a valorização do professor. O professor precisa ser capacitado. Infelizmente, as piores notas do Enem são os alunos que concorrem às vagas de pedagogia. Vários cursos que são oferecidos de pedagogia que não preparam esse professor. O professor é aquele que tem menor renda, e aí ele acaba sendo um universitário de pedagogia que tem que trabalhar de dia, estudar de noite, acaba comprometendo esse aprendizado. E quando ele está na carreira, nós não temos hoje um programa que valorize, premie esse professor que consegue bons resultados. Então, a De Olho quer a valorização desse profissional que sem ele não há ninguém, né? Sem cientistas não há ciência, sem professores não há cientistas. A gente precisa valorizar esse profissional. Isso está falando, bom, velho é uma coisa, tem tanta coisa. Eu tenho 60 anos de formado na universidade, em Piracicaba. Mas eu fiz o colegial no colégio estadual, lá em Campinas. O colégio estadual Culta Ciência. Era tão bom o colegial, não precisava fazer cursinho. Eu entrei direto sem fazer cursinho. Quer dizer, era o curso de ginásio e colégio daquele tempo, né? Era realmente muito bom. Isso aí perdemos em colégio. Você estava contando assim, leitura, ciências e matemática. Que desastre. Bom, mas vamos lá. Já tratou de 3 pontos. Tratamos de 3 pontos e que eu engancho no quarto. A gente tem que ter o professor bem formado e valorizado, mas eu preciso de um material didático que tenha base científica. Você é um estandarte aí da valorização da ciência. Não dá para a gente fazer nada sem ciência. A gente cansa de falar que o Brasil passou de importador a exportador de alimentos por causa da ciência. Nós saímos de uma condição. E eu me lembro, eu tenho 51 anos, mas quando eu era pequena, a gente comia carne no domingo, porque não dava para comprar carne a semana toda. Não era assim tão fácil. E nós passamos a ter acesso a um alimento muito mais, de uma forma muito mais democrática, por causa da ciência, porque tivemos Embrapa, tivemos as Ematers, os IACs e todos os institutos de pesquisa que fizeram com que o Brasil conseguisse dar esse salto, aumentar em mais de 400% a produtividade, em cento e poucos por cento de área a mais usada. Quer dizer, isso é ciência, isso é tecnologia. Só que quando a gente tem no material didático das escolas menções, verdadeiras lições para o aluno, com base em opinião, com base em matéria jornalística, a gente acaba perdendo o bonde. Então, o professor tem que ser preparado, mas o material didático precisa ser feito com base científica. E tem uma curiosidade aqui, viu, Roberto? O Brasil tem o PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático. É o maior investimento em material didático comprado público, né? Investimento público para comprar material didático do mundo. Nossa. Olha só, e a gente está sempre lá na rabeira dos rankings de avaliação de educação. Quer dizer, alguma coisa está errada. O sistema é super burocrático de elaboração de um livro didático. Abre edital pelo MEC, depois as editoras concorrem, depois tem um grupo que avalia, um grupo de avaliadores que avaliam esse conteúdo, mas por que está saindo lá na ponta com tanto erro? Então é preciso que haja um direcionamento disso, porque não dá para abrir livro de criança que eu vi quando você olha lá e diz que o agronegócio, as monoculturas são todas prejudiciais ao meio ambiente porque elas desmatam e que só é bom para o meio ambiente a agricultura familiar. Isso está escrito em livro didático, não dá para admitir, né? Esse ponto, material didático, é o que deu origem ao nome da De Olho, né? De olho no material escolar. Nós vimos que o material escolar era horroroso. Aliás, foi feita uma pesquisa aqui pela Universidade de São Paulo que mostrou que a qualidade realmente é péssima. A área baseada em ciência é muito pequeno em relação à maioria dos textos. Isso é uma coisa horrorosa. Mas, Samantha, deixa eu voltar um pouquinho para a questão política. Esse estudo foi um choque. Hã?
Esse estudo foi um choque, porque nem a própria De Olho, né, que nasceu por isso, a gente nasceu na pandemia, quando as mães sentaram com as crianças e começaram a ver essas barbaridades nos livros didáticos, quando foi encomendado esse estudo, foi para que nós, que defendemos base científica, não ficássemos no achismo, né, de que a gente pensa, a gente tem opinião de que é errado o material escolar. Não, nós fomos na FIA, na FEA USP, que tem essa base científica para fazer esse estudo, e 80% do material didático foi avaliado, e menos de 4% tinham referência científica ao dado que estava sendo informado. Menos de 4%. 60% das menções, por exemplo, ao agro, e a gente pensa, mas o agro do Brasil, nos materiais didáticos, ele está em tudo, porque ele é a nossa base, ele está na literatura, na geografia, na biologia, em várias matérias tem agro. E das menções ao agro, 60% eram pejorativas e inverídicas, não baseadas em fontes científicas, e 4% tinham fonte científica. Então, era muito alarmante esse dado, né? Bom, eu estou na De Olho desde o começo, viu? Eu sou conselheiro de De Olho desde que começou, ajudando esse trabalho, porque eu estou muito comprometido com esse tema também. Mas, Samantha, a gente tem que ir caminhando para o fim da nossa conversa, e é um tema evidentemente político, ideológico, e tem gente de todo lado defendendo seus interesses nas emendas. 2.000 emendas foram apresentadas. Então, vou fazer uma pergunta, não sei se você consegue me dar uma solução para ela. Seu sentimento, você conhece todo mundo aí, lida nesse Brasília há muito tempo. No teu sentimento, o que você acha que essa coisa vai caminhar? Não vão ter chance de ganhar essa parada? Qual é o resultado que você espera de toda essa discussão? É uma pergunta ótima, Roberto, porque eu tenho a convicção, e a gente já participou de outras discussões muito difíceis, muito polêmicas, o próprio Código Florestal, mas eu não sei se você lembra da discussão da Lei de Biossegurança, quando a gente falou de transgênicos aqui no Brasil, e essa questão. Lembra, era muito difícil, porque eram assuntos que os parlamentares não tinham familiaridade. Eu acho que a gente só vai conseguir ter sucesso se nós tivermos envolvimento da sociedade e dos parlamentares. São 513 deputados, 81 senadores, e eu vou te dizer, 30% tem familiaridade com o tema, o restante não pensa, não cogita ir para a Câmara fazer um discurso e falar de educação. Então, nós, como sociedade, nós precisamos alertar os nossos parlamentares de que esse é um tema transversal, que todo mundo precisa se envolver, e eu acho que sim, nós temos como ganhar espaço nessa discussão, porque todos os pleitos da De Olho são pleitos muito fundamentados em ciência. A gente tem 7 pontos principais, a gente fala em ranqueamento, participar dos rankings nacionais e internacionais para que a gente possa se avaliar. Nós falamos em não violência na escola, a gente sabe que tem um Brasil muito diverso. Então, são temas razoáveis, que se todo mundo olhar, vai ter essa simpatia. Eu acho que a gente pode sim ter um plano nacional de educação que jogue o Brasil para cima. Isso é um divisor de águas no nosso país. Muito bom. Samantha, olha, muito obrigado por essa conversa boa, esclarecedora. Se você me permite, dar um recado para quem está nos ouvindo aqui. Gente, a Samantha está colocando o dedo na ferida central da história do Brasil. Quem não pensar no futuro não tem responsabilidade nenhuma em relação ao nosso país. Portanto, quero convocar todo mundo. Quem conhece um deputado, um senador que pode se preocupar com a educação, fale com ele. Fale com ele para que preste atenção às emendas da De Olho no material escolar. São emendas que garantem o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Ok? Gente, Samantha, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Eu quero falar com você daqui a pouco, na semana que vem, viu, Samantha? Sobre outro tema importante, que é a questão do meio ambiente. Mas já a gente fala. Um abração. Bora lá. Gente, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada.